Depois de falarmos sobre sites inteligentes, agora chegou a hora de falar especificamente sobre landing pages. Como construir do zero, elementos necessários, tudo que você precisa para criar landing pages de alta conversão. Um dos pilares que faz total diferença, na verdade, para gerar resultado garantido, você precisa construir uma landing page de alta conversão. Então, nessa aula, vamos começar do zero mesmo, a entender tudo sobre o universo de landing pages. Vamos lá, primeira pergunta. Thiago, o que é uma landing page e o que é uma landing page de alta conversão que você falou aí durante toda a conversão extrema? Então vamos lá. Uma landing page é uma página que fala de um produto ou serviço específico, geralmente focada em uma única ação. Que geralmente pode ser lá 2 ou 3 ações, mas a que gera resultado, ela é focada em uma única ação. Então, por exemplo, vou criar aqui uma página na internet e eu quero vender um produto. A única ação que a pessoa vai fazer nessa página é clicar para comprar o produto. Mais nada. Isso é uma landing page. Beleza? Agora, o que é uma landing page de alta conversão? É uma página que vende, traz um retorno sobre o investimento quando você anuncia essa página. Então é o seguinte, eu tenho uma landing page e essa landing page é uma landing page padrão. Quando eu anuncio ela não gera resultado. Então não é uma landing page de alta conversão. Você envia tráfego, pessoas que de fato são o seu público comprador, mas você não consegue resultado. Então, para gerar resultado, você precisa construir uma landing page de alta conversão. E eu vou mostrar nessa e nas próximas aulas como construir essa landing page. E lembrando, você tem que construir uma landing page, melhorar, otimizar e sempre. Porque dessa maneira você vai melhorando os resultados no final. Beleza? Então, uma landing page de alta conversão é uma landing page que gera resultado, que converte e é o nosso objetivo. A landing page é a página que recebe o tráfego que vem do Google e do Facebook. Então é o seguinte, vou anunciar no Google e no Facebook. O que você precisa? De uma landing page. Para onde que você vai enviar esse tráfego? Tiago, mas eu posso anunciar só um vídeo para conseguir views? Eu posso anunciar direto para o WhatsApp ou para o Instagram? Pode. Isso funciona até certo ponto. Mas para criar algo profissional que gere mais resultado para você, crie uma landing page. E hoje, para criar uma landing page, está muito fácil. Então, não corre disso, porque é um pilar importante para gerar resultado no Google e no Facebook. E reforço aqui, 4 pilares para gerar resultado garantido, certo? Uma landing page de alta conversão, oferta ou promessa, segmentação e um anúncio chamativo. Eu coloquei em vermelho a landing page, porque a landing page é um dos maiores erros que eu vejo na internet. Olha, até uma pessoa que tem uma oferta boa, uma promessa interessante, sabe segmentar os seus anúncios, um anúncio chamativo, mas o site, a landing page é uma porcaria. Ele manda para a home do site, ele manda para a página do contato, ele não se preocupa com o principal pilar, que é a landing page. Para que serve o seu anúncio? Para chamar a atenção e receber o clique. Para que serve a segmentação? Para receber o clique qualificado, pessoas que de fato têm mais chances de comprar de você. Para que serve a promessa e a oferta? Fazer o usuário agir. Tornar aquilo prioridade para a pessoa. Opa, eu vou comprar. Opa, eu vou me inscrever. Só que a gente falou sobre oferta e promessa no modo de mapa das palavras e comunicação persuasiva. Para você construir uma landing page de alta conversão, você precisa ter uma comunicação persuasiva, tá bom? E aí agora nós vamos falar sobre a landing page em si. E isso funciona para quem vende serviço, negócio local, e-commerce, produto digital, não importa o que você vende. Tiago, mas e-commerce, como assim? Não, a página do produto é a landing page. Então, você tem que construir uma página muito bem feita para quem vende produto físico, tá bom? A página do produto é uma landing page, é a página de aterrissagem que vem dos anúncios. A primeira coisa ao criar uma landing page é definir a sua meta, o seu objetivo. Esse é o primeiro passo. Tiago, vou construir uma landing page. Ótimo. Qual é o seu objetivo? Primeiro objetivo é incentivar clientes a comprar no local da sua empresa fisicamente. 2. É incentivar os clientes a entrarem em contato com você, nesse caso, maioria via telefone ou chamar no WhatsApp. 3. É incentivar os clientes a realizarem alguma conversão no seu site, deixar o e-mail, clicar num botão ou fazer uma venda, clicar já para fazer uma compra direto no seu site ou incentivar as pessoas a fazer download do seu aplicativo. Qual é a sua meta? Isso tem que estar muito claro. Tiago, a minha meta é capturar e-mail. Tiago, eu posso ter 2 metas? Na verdade, não é tão bom, mas você pode ter sim, só que o seu objetivo é uma só. Tipo assim, é focar 80% do esforço naquela meta principal e a outra fica em segundo plano. Então você pode ter 2 metas, mas uma vai ser a principal. Beleza? Então vamos lá. Vamos pensar em estrutura de landing pages. Eu vou dar um exemplo aqui de um fotógrafo. O que um fotógrafo aí faz na internet? A maioria faz. Ele envia o tráfego para a página principal onde explica tudo, menos o que a pessoa tem interesse.
por isso que não gera resultado. Tiago, então como é que um fotógrafo deve fazer? Ele deve criar landing pages específicas para cada serviço que ele oferece. Então, vamos supor que você, como fotógrafo, oferece serviço de casamento, festa de 15 anos e eventos corporativos. Cada serviço tem que ter uma landing page falando daquele serviço específico. Então, de casamento, tudo sobre casamento, vídeos de casamento, exemplos de noivas e noivos aí que tiveram uma satisfação, depoimentos de pessoas que casaram com você, etc, aquela coisa toda. Então, toda a página construída para vender esse serviço. Festa de 15 anos, mesma coisa. Corporativos, a mesma coisa. Quando eu penso em agência, Tiago, agência de marketing digital. Agência de marketing digital, você pode fazer o quê? Uma página para criação de sites, uma outra página para mídias sociais e uma outra página para Google Ads ou os serviços que você oferece. Esse aqui é exatamente o que eu faço na Blueberry. Quando alguém vê um anúncio de Google Ads, ele tem que cair numa página que fala de Google Ads. E dessa maneira, ele vai ser atendido baseado no seu interesse e vai, enfim, converter com facilidade. Mídias sociais, a mesma coisa. Criação de site, a mesma coisa. Tá bom? Essa é a maneira que você tem que fazer. Estrutura de landing page e agência de marketing, aí é o nível 2. Só trocado aqui, né? Isso aqui é o nível padrão e tem ainda o nível 2. Você pode fazer ainda mais específico. Por exemplo, em criação de sites, você pode fazer uma landing page para vender lojas virtuais, criação de sites que vendem serviços ou criação de sites para a área médica, por exemplo. Ou seja, muito específico. Quanto mais específico você for, melhor, mais resultados você gera. Exatamente essa frase que eu falei agora. Tem um negócio muito interessante no Google e também no Facebook, mas no Google isso é mais nítido, que é o índice de qualidade. O índice de qualidade ele aponta o quão relevante está a sua comunicação, a sua campanha como um todo para aquele público que você está segmentando. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai anunciar aí no Google, na rede de pesquisa, e a segmentação é a palavra-chave. Para quais termos você quer aparecer no topo do Google? Aí você coloca lá, eu quero aprender para serviços de Google Ads. Ótimo, então tá lá, palavra-chave, serviços de Google Ads. O segundo, o Google vai ver o quê? Essa palavra-chave que ele colocou tem a ver e essa palavra tá no anúncio? Aí o Google vai lá e vê, tá no anúncio. Ótimo. Essa palavra tá no site e o site fala exatamente sobre isso? Sim. Então, quando você une esses três, quer dizer que a sua campanha ela é relevante. Ou seja, o seu índice de qualidade tá um nível maior. Aí você pode o quê? Pagar. Em muitos casos, paga muito menos para aparecer nas melhores posições em relação aos seus concorrentes. Ou seja, estar no topo não é porque você paga mais. Isso também influencia, beleza? Que é um leilão. Mas quando você constrói uma campanha bem feita, você paga menos e aparece nas melhores posições e, no fim, tem mais resultados, tá bom? Agora uma dica que, enfim, todo mundo fala isso, né? Tiago, eu entendi, mas eu tenho muitos serviços. O que eu devo fazer? Primeiro, foca nos serviços principais. Tem 10 serviços. Pegue 3 principais e foca neles. Olha que interessante, na Blueberry eu tenho lá 8 serviços, por exemplo. Eu não tenho 8 landing pages, eu tenho dos 3, que são os serviços que eu mais vendo, e desses serviços aqui eu vendo os outros. Então eu vendo o serviço para um cliente e ofereço os outros para ele continuar na minha esteira aí de produtos. E além disso, mesmo com 3, 4, 5 landing pages, você pode comentar, pô, Thiago, mas mesmo assim é muita landing page para fazer. Qual a sua recomendação? A minha recomendação é você seguir aqui agora a estrutura que eu faço na criação das minhas próprias landing pages, que facilita todo o processo. O primeiro é o seguinte, você tem que ter uma landing page mãe. Tiago, o que é uma landing page mãe? É a sua landing page referência. Você vai gastar muito tempo para construir a melhor landing page da sua vida. Beleza? Comunicação, as cores, tudo bonitinho. Tudo que eu mostro aqui no módulo de dos sites inteligentes para você criar realmente uma landing page que converte. Gaste aí um tempão, compare com a concorrência, faz o melhor que você puder. Aí você vai anunciar essa landing page. Se ela gerar resultado, se ela converter para você, então esse passa a ser o seu modelo. Então você vai replicar esse modelo para os outros serviços. Ou seja, você duplica, troca os textos, as informações e vende outros serviços. Então se eu pegar a minha landing page onde eu vendo Google Ads, é a mesma estrutura que eu vendo o Facebook Ads, o serviço na agência. É a mesma estrutura. Muda as cores, a chamada, alguma coisinha ali, né, que fala de Facebook Ads, mas é a mesma estrutura. E é a mesma onde eu vendo sites. Então, o segredo é gaste muito tempo fazendo uma landing page bem feita e depois replique. Dessa maneira, você vai conseguir criar várias landing pages de alta conversão
muito mais rápido. E eu nem preciso dizer que você vai gerar muito mais resultado dessa maneira. E aqui tem o exemplo do podcast que eu vou mostrar para você no final dos slides aqui, como é que eu faço na prática, mostrando alguns exemplos meus mesmo, tá bom? Thiago, outra pergunta que eu recebo com frequência. Landing page longa ou curta? Qual é a melhor? Quanto mais difícil for para fazer o usuário agir, mais elementos você precisa inserir para convencê-lo a ir para o próximo passo. Mas lembre-se, foque sempre em menos é mais. Vou dar um exemplo. Quando você entra numa landing page e o seu próximo passo é simplesmente deixar um e-mail. Só isso, mais nada. Então pode ser uma landing page curta, porque o próximo passo é muito simples, muito rápido, muito básico de o usuário fazer. Agora, se você quer vender um produto de 10 mil reais numa landing page, você precisa justificar e explicar para o cliente sobre o produto que você está vendendo. Então, geralmente, essa landing page vai conter mais informações e, por isso, ela vai ser mais longa. Então, não existe uma regra se é curta, se é longa, mas quanto maior esse passo, mais elementos tem que inserir para que ele possa realmente tomar uma decisão. Então, geralmente, uma landing page focada em leads, né, de serviços e produtos digitais, é landing page curta. Cadastre gratuitamente para participar das minhas aulas. Você pode colocar uma frase e o cadastro de e-mail embaixo. Agora, uma landing page focada em vendas, produto físico, de e-commerce, serviço de venda direta, ou até uma landing page onde a pessoa vai deixar o lead para você vender para ela. Então, já justifique ali e crie uma landing page média, um pouco mais longa que o normal. Beleza? Agora é o seguinte, 4 perguntas para construir uma landing page de alta conversão. Você precisa fazer essas 4 perguntas. Beleza? Então anota aí porque é importante. A primeira pergunta é: o que eu quero que o usuário faça ao entrar na minha landing page? Essa é a meta que a gente definiu lá atrás. Bom, Thiago, eu quero que a pessoa deixe o e-mail. Beleza. Essa é a primeira pergunta. Você sabe exatamente o objetivo da sua landing page. Segunda pergunta: tudo está sendo direcionado para o objetivo que eu quero alcançar? Ou seja, toda a minha landing page foi construída e é toda a comunicação para a pessoa fazer esse objetivo? Sim, Thiago. Então, beleza, você passou. Terceiro, quais informações não são relevantes para o objetivo que eu quero alcançar? Por que isso é importante? Porque menos é mais. Landing page curta geralmente converte mais. Então não é para encher linguiça simplesmente para colocar uma foto gigante, informação que não é relevante. Menos é mais. Tire tudo que atrapalhe, que não há necessidade de o usuário saber para converter. E o quarto, o que acontece depois que ela faz a ação principal? Como assim, Thiago? Quando a pessoa deixa o e-mail dela, o próximo passo, qual é esse próximo passo? Muita gente fala assim, meu Deus, agora qual é o próximo passo? Por exemplo, na Blueberry a pessoa cadastra e aí o próximo passo, ela vê a foto dos vendedores e a gente coloca uma mensagem. Nós vamos entrar em contato com você em 24 horas. Fique com o telefone aí preparado para receber uma ligação. Então, já prepara a pessoa. No do Conversão Extrema, geralmente eu pego o WhatsApp da pessoa, eu coloco ela no Telegram e assim por diante. Então, qual é o próximo passo? Esse próximo passo, ele está ajudando para o seu objetivo final, que é vender um produto ou serviço? Isso tem que estar muito claro. Não é simplesmente cadastrar e obrigado pelo seu cadastro. Tem que ter mais informações. Tem que manter o foco aí para conversão final. 4 dicas básicas para criar uma landing page de alta conversão. Primeiro, fonte é o seu cliente. Imagine-se sempre no lugar dele. Isso é empatia, o mapa da empatia. Ou seja, vai lá, acessa a página. Pô, isso me convenceu. Eu faria uma ação? Essa dica é interessante. Porque muita gente nem entra na sua landing page, nem testa a sua landing page, nem converteria você mesmo na sua própria landing page. Então não faz isso, você vai gastar dinheiro. Faz a coisa bem feita. Segundo, compare a sua landing page com a da concorrência e supere eles, pelo menos 5. Então, busque criar a melhor landing page do seu mercado. Quando eu parei para construir uma landing page, todas as minhas que eu tenho, eu comparo. Eu vou lá no Google, pesquiso 5, 6, 7 concorrentes e eu sempre penso, vou criar melhor que eles. Pego uma ideia de um, uma ideia de outro e eu penso, vou criar melhor que eles. E não só concorrente, mas pessoas de outros nichos que criaram uma boas landing pages, tá bom? Terceiro, comunicação persuasiva, que é fazer a pessoa agir. Então é induzir a pessoa a fazer aquilo que ela tem que fazer. Então assista o módulo Mapa de Palavras e Comunicação Persuasiva do início ao fim para você construir aí no seu site, né, escrever de uma maneira persuasiva. E o quarto é, leve sempre a sua mensagem para a urgência. As pessoas sempre adiam. Como assim, Tesla? Por que a pessoa tem que se cadastrar agora? Por que ela tem que comprar agora? Se não for prioridade, se ela não sentir que ela vai perder por não fazer o próximo, não tomar o próximo passo, o que acontece é que ela não vai cadastrar. Ela não vai comprar o seu produto. Então, como você pode colocar aí uma frase simples,
em alguns termos dentro da sua landing page, trazer para urgência, tipo assim, cara, eu tenho que agir. Isso é fundamental, senão elas vão deixar para amanhã e o amanhã nunca chega. E agora eu vou te mostrar alguns exemplos aqui na prática e aí vai ficar tudo mais fácil para entender. Vou te mostrar, por exemplo, um site aqui da Blueberry. Esse aqui é a nossa landing page, que eu, olha, ralei para construir uma landing page bem feita. E essa aqui é uma landing page de alta conversão, que converte já há muito tempo. Então, única ação, deixar o e-mail, que é o nosso objetivo principal, e fala de uma única coisa, que é do Google Ads. Então, olha só, essa página fala de Google Ads. Quando eu vi que essa página, ela converte, gera resultado, ela é a minha página mãe, minha landing page mãe, que é a principal, a referência. E o restante, daí eu comecei a copiar e colar. Eu repliquei essa página para essa. Ó, você vê que é praticamente a mesma coisa. Tá aqui, praticamente a mesma coisa. Muda cores, alguns termos, porque muda o serviço. E se eu pegar uma outra página sobre vender sites, é a mesma coisa. Ó, muda as cores e tem aqui todas as informações. Você viu que é uma réplica mesmo. Só muda, obviamente, os textos do serviço que você aí está vendendo. Quando eu entro no meu site mesmo aqui, ó, vou dar um exemplo do podcast. Eu tenho aqui um podcast extremo, que se você ainda não ouviu, eu recomendo que você ouça. Eu testei, converte muito bem, gera muito resultado, e aí eu lancei um outro podcast, que é o podcast Manual da Vida. E olha só, taram, é a mesma coisa. Por quê? Porque já converteu, gerou resultado, eu uso o mesmo modelo. Troquei aqui a imagem, trocamos o texto, enfim, para dizer sobre esse podcast e os links, mas é a mesma coisa. Então lembre-se disso, o seu trabalho é criar uma landing page de alta conversão. E aí, quando você conseguir anunciar essa landing page, gerar resultado, fica muito mais fácil para replicar para todos os seus serviços e produtos. Tiago, mas eu tenho um e-commerce. E o e-commerce eu tenho muitos produtos. Faça isso em 3, 4, 5 produtos e depois você vai replicando naqueles que você vende mais. Então, ó, vou dar uma dica porque eu tenho um módulo aqui falando sobre e-commerce. Eu tenho uma aula aqui no Sites Inteligentes sobre e-commerce de alta conversão e também um módulo apenas para e-commerce. E lá eu tenho uma aula falando sobre criação, o que tem que ter em uma página de produto e como isso melhora os resultados, os elementos que vão melhorar o seu resultado. Então, eu recomendo que você assista para quem vende produto físico e tem e-commerce, uma loja virtual. Tá bom? Então é isso. Agora que você entendeu, nossa, agora ficou tudo claro sobre landing page, informações, estrutura, que eu preciso construir uma landing page de alta conversão. Ótimo! Agora nós vamos para o próximo passo, que vai ser a próxima aula, que você vai entender os elementos necessários que vão transformar a sua landing page padrão em uma landing page de alta conversão. Beleza? É isso, a gente se vê na próxima aula.